Olá a todos! Nessa videoaula, iremos falar um pouquinho sobre os conceitos básicos de vibrações. Qualquer movimento que se repita após um intervalo de tempo é denominado vibração ou oscilação. O balançar de um pêndulo e o movimento de uma corda dedilhada são exemplos típicos de vibração. A teoria de vibração trata do estudo de movimentos oscilatórios de corpos e as forças associadas a eles. Em geral, um sistema vibratório inclui um meio para armazenar energia potencial, mola ou elasticidade, um meio para armazenar energia cinética, massa ou inércia, e um meio de perda gradual de energia, amortecedor. A vibração de um sistema envolve a transferência alternada de uma energia potencial para energia cinética e de energia cinética para energia potencial. Se o sistema for amortecido, certa quantidade de energia é dissipada em cada ciclo de vibração e deve ser substituída por uma fonte externa, se for preciso manter um regime permanente de vibração. Como exemplo, considere a vibração do pêndulo simples apresentado na figura. Digamos que o peso do pêndulo de massa m seja liberado após a aplicação de um deslocamento angular θ. Na posição 1, a velocidade do peso e, por consequência, sua energia cinética é zero. Porém, ele tem uma energia potencial de magnitude mgl vezes 1 menos o cosseno de θ em relação à posição 2 no plano de referência. Visto que a força gravitacional mg induz um torque mgl seno de θ ao redor do ponto O, o peso começa a oscilar para a esquerda, partindo da posição 1. Isso lhe dá certa aceleração angular na direção horária, e no instante que ele alcança a posição 2, toda a energia potencial será convertida em energia cinética. Por consequência, o peso não parará na posição 2, mas continuará a oscilar até a posição 3. Contudo, ao passar pela posição média 2, um torque no sentido anti-horário começa a agir sobre o peso devido à gravidade e provoca uma desaceleração. A velocidade do peso reduz-se a zero na posição extrema esquerda. A essa altura, toda a energia cinética do peso será convertida em energia potencial. Mais uma vez, devido ao torque da gravidade, a massa continua a adquirir uma velocidade no sentido anti-horário. Por consequência, ela inicia a oscilação no sentido contrário com velocidade cada vez maior e passa pela posição média novamente. Esse processo continua a repetir-se e o pêndulo terá movimento oscilatório. Contudo, na prática, a magnitude de oscilação θ diminui gradativamente e, a certa altura, o pêndulo para devido à resistência oferecida pelo meio circundante. Isso significa que certa quantidade de energia é dissipada em cada ciclo de vibração devido ao amortecimento pelo ar. O número mínimo de coordenadas independentes requeridas para determinar completamente as posições de todas as partes de um sistema a qualquer instante define o grau de liberdade do sistema. O pêndulo simples, mostrado anteriormente, bem como cada um dos sistemas apresentados na figura, representa um sistema com apenas um grau de liberdade. Por exemplo, o movimento do pêndulo simples pode ser definido em termos do ângulo θ. Uma grande quantidade de sistemas práticos pode ser descrita usando um número finito de graus de liberdade. Alguns sistemas, em especial os que envolvem elementos elásticos contínuos, têm um número infinito de graus de liberdade. Considere a viga em balanço apresentada. A viga tem um número infinito de pontos de massa. Dessa forma, precisamos de um número infinito de coordenadas para especificar sua configuração defletida. O número infinito de coordenadas define sua curva de deflexão elástica. Assim, a viga em balanço tem um número infinito de graus de liberdade. Sistemas com um número finito de graus de liberdade são denominados sistemas discretos ou de parâmetros concentrados, e os que têm um número infinito de graus de liberdade
são denominados sistemas contínuos ou distribuídos. Vibrações podem ser classificadas de várias maneiras. Apresentamos a seguir algumas das classificações mais importantes. Vibração livre. Se um sistema, após uma perturbação inicial, continuar a vibrar por conta própria, a vibração resultante é conhecida como vibração livre. Nenhuma força externa age sobre o sistema. A oscilação de um pêndulo simples é um exemplo de vibração livre. Vibração forçada. Se um sistema estiver sujeito a uma força externa, muitas vezes uma força repetitiva, a vibração resultante é conhecida como vibração forçada. A oscilação que surge em máquinas como motores a diesel é um exemplo de vibração forçada. Se a frequência da força externa coincidir com uma das frequências naturais do sistema, ocorre uma condição conhecida como ressonância e o sistema sofre oscilações perigosamente grandes. Vibração não amortecida, quando nenhuma energia for perdida ou dissipada por atrito. Vibração amortecida, quando qualquer energia for perdida. Vibração linear. Todos os componentes básicos do sistema vibratório comportam-se linearmente. E a vibração não linear, qualquer elemento se comporta de forma não linear. A magnitude da excitação que está agindo sobre um sistema vibratório for conhecida a qualquer dado instante, a excitação é denominada determinística. A vibração resultante é conhecida como vibração determinística. Em alguns casos, a excitação é não determinística ou aleatória, ou seja, o valor da excitação em um dado instante não pode ser previsto. Um sistema vibratório é um sistema dinâmico para o qual as variáveis como as excitações, entradas e respostas, saídas, são dependentes do tempo. Em geral, a resposta de um sistema vibratório depende das condições iniciais, bem como das excitações externas. Por serem muito complexos, somente as características mais importantes são consideradas na análise para prever o comportamento do sistema. A análise de um sistema vibratório envolve modelagem matemática, obtenção de equações governantes, solução das equações e interpretação dos resultados. Exemplo 1. Desenvolva uma sequência de 3 modelos matemáticos do sistema para investigar vibrações no sentido vertical. Considere a elasticidade dos pneus, a elasticidade e o amortecimento das longarinas no sentido vertical, as massas das rodas e a elasticidade, amortecimento e massa do motociclista. Começamos com o modelo mais simples e o refinamos gradativamente. Quando são usados os valores equivalentes da massa, rigidez e amortecimento do sistema, obtemos um modelo com um único grau de liberdade da motocicleta com um motociclista como indicado na figura. Nesse modelo, a rigidez equivalente inclui a rigidez dos pneus, longarinas e motociclista. A constante de amortecimento equivalente engloba o amortecimento das longarinas e do motociclista. A massa equivalente abrange as massas das rodas, do corpo do veículo e do motociclista. Este modelo pode ser refinado, representando-se as massas das rodas, as elasticidades dos pneus e a elasticidade e amortecimento das longarinas em separado, como será mostrado a seguir. Modelo refinado representando a massa das rodas, a elasticidade dos pneus e a elasticidade e o amortecimento das longarinas em separado. MV é a massa do veículo e MR é a massa do motociclista. Quando são consideradas a elasticidade e o amortecimento do motociclista, pode-se obter um modelo ainda mais refinado, como apresentado pela última figura. Na etapa 2, temos a derivação das equações governantes. Uma vez disponível o modelo matemático, usamos os princípios da dinâmica e derivamos as equações que descrevem a vibração. As equações de movimento de um sistema vibratório estão normalmente na forma de um conjunto de equações diferenciais ordinárias para um sistema discreto e equações diferenciais parciais para um sistema contínuo. Podem ser lineares ou não lineares. E as abordagens utilizadas são, segundo a lei de movimento de Newton, o princípio de D'Alembert e o princípio da conservação da energia. Solução das equações governantes.
As equações de movimento devem ser resolvidas para determinar a resposta do sistema vibratório. Dependendo da natureza do problema, podemos usar uma das seguintes técnicas: transformada de Laplace, métodos matriciais e métodos numéricos. A interpretação dos resultados se dá pelo fornecimento dos deslocamentos, velocidades e acelerações pela solução das equações governantes. Esses resultados podem ser interpretados com uma clara visão da finalidade da análise e das possíveis implicações dos resultados no projeto. Nessa videoaula, foram definidos os conceitos básicos sobre vibrações. Não deixe de estudar os exemplos resolvidos ao longo do capítulo e os exercícios propostos. Muito obrigado e até a próxima!